Eu sou o Guilherme Lisboa, Nicole Lisboa, este é o Lisboa Lisboa Channel. Channel. No vídeo de hoje, vamos compartilhar com vocês ainda atualizações sobre a AIMA. Já adianto, tá em greve, mas tem uma boa notícia. Então fica com a gente até o final, que vai valer a pena. Então, bora. Vamos começar o vídeo da seguinte forma. Quem já não começou um assunto assim? Tu quer a boa notícia ou a má notícia? Bom, vamos começar pela má, porque depois dá aquela açucarada na vida, certo? A má notícia é que, desde o início dessa nova política de imigração, foi prometido atendimento e agilidade nesses processos. No entanto, agora em agosto, iniciou o quê? Uma greve na Agência de Imigração e Asilo. Então, a partir do dia 23 de agosto, iniciou-se uma greve, mas apenas de horários extraordinários. Isso por quê? Porque o governo prometeu que pagaria as horas extras e tudo isso, e desde que começou, as horas extras não foram pagas conforme deveria. Então, a agência, acredito que muito sabiamente, cancelou essas horas extras e o período de atendimento normal ao público foi mantido. Obviamente, isso terá consequências nos processos, mas mesmo assim, quem tem agendamento, nós indicamos que continue com agendamento e compareça nas agências, com todos os documentos, munidos de todos os documentos. Provavelmente, agora com mais de 400 mil processos pendentes, a gente vai ter um pouquinho de atraso, mais do que já tinha, né? Mas, assim, a gente tem que continuar com a fé firme que vamos conseguir nossos agendamentos. E o governo, embora tenha feito várias medidas para nos ajudar, agora não pagando as horas extras, ele está correndo um pouquinho contra, né? Então, aquele famoso tomar lá da cada política, bora ver as notícias. Imigrantes preocupados com o início da greve na AIMA. Ainda não é possível medir o impacto da paralisação dos trabalhadores às horas extras extraordinárias, mais imigrantes receiam prejuízo nos agendamentos. DN sabe que a adesão a Grande Lisboa e Porto. Como nós já havíamos dito, há mais de 40 mil processos para regularização, e sendo pelo menos a metade deles de brasileiros. Então, inevitavelmente, isso vai impactar a nossa vida de imigrante. E é por isso que a gente sempre reforça a ideia: venha com visto, venha preparado, porque mesmo preparado, você pode se deparar com uma situação como essa, que não depende de ti, mas você vai ficar ilegal. Porque você está em greve, não realizar o teu agendamento, você vai ficar ilegal no país. Vamos para a próxima notícia. A AIMA diz que greve não teve impacto nos atendimentos. Nenhum utente até o momento teve seu atendimento desmarcado devido às greves. As greves, segundo o sindicato, vão se estender até o final do ano e, segundo eles, alguns funcionários já ultrapassaram o limite legal de horas extras e outros continuam fazendo horas extras voluntárias para conseguir atender ainda os mais de 400 mil processos. Uma coisa importante também que nós notamos com essas reportagens foi que tem um perigo durante esses processos de tentar acelerar o processo. Isso por quê? Porque o servidor público ele tem obrigação de sigilo devido à profissão, obviamente, seu estatuto. No entanto, o governo, a fim de acelerar esse processo, tem terceirizado ah, alguns setores, e nesses setores, por serem empresas terceirizadas, não serem servidores públicos ou até mesmo recibo verde, que são trabalhadores independentes, eles não têm essa obrigação com sigilo. Então, trata-se de dados pessoais, dados sensíveis que não podem ser compartilhados facilmente. Tudo isso acaba atrasando e causando uma grande preocupação nos servidores da AIMA. E meu povo, chegou o momento tão esperado da notícia boa para o imigrante, que são poucas, mas a gente segue firme. Sempre houve uma lei, é muito importante salientar isso. Sempre houve uma lei que prevê que a AIMA tem o prazo de 90 dias para responder a um processo. Sempre houve essa lei, ok? Ok. No entanto, existiam algumas decisões jurisprudenciais que tratavam como prioridade e outras não. No entanto, a notícia que vamos mostrar para vocês é que, a partir de julho, o Supremo Tribunal Administrativo de Portugal promulgou um acórdão que unifica todas essas jurisprudências. Então, a partir daí, começaram a ingressar ações de pessoas que já tinham mais de 90 dias, ou com manifestação de interesse, ou com visto, ou com qualquer outro processo de regularização, com ações judiciais e tiveram decisões favoráveis e conseguiram
o seu cartão de autorização de residência com a mais brevidade possível. E isso é um direito nosso, e graças a Deus ele está sendo cumprido, a gente está conseguindo exigir ele. Até no nosso caso, quando a Nicole fez a renovação dela da autorização de residência, ela ainda sugeriu pra gente, olha, se atrasar, pode entrar judicialmente que vai ser melhor. A própria atendente da Ima sugeriu pra gente. Agora, como falar? Até papagaio fala, vamos para a notícia. A AIMA obriga a decidir a autorização de residências em 90 dias. Conforme falamos, a Agência de Imigrações e Asilo, a AIMA, tem que decidir as autorizações de residências no prazo legal de 90 dias. Agora, a AIMA ela não é obrigada a decidir favoravelmente ao utente essa decisão, mas ela é obrigada a cumprir o prazo e, se não cumprir, os próprios diretores pagarão multas. Então, agora, por isso que a gente tem visto que os imigrantes estão entrando e estão sendo atendidos. Uma coisa muito importante para a gente falar sobre isso é que, lembra quando a gente falou num vídeo anterior que a manifestação de interesse era para ser a exceção e ela acabou se tornando a regra? Pois é, meus amigos, chegamos nesse ponto também aqui, porque para você conseguir agendamento hoje na AIMA, apenas ingressando com ação judicial, não abriu mais prazo para estudante, não abriu mais prazo para reagrupamento, não, sempre que você liga, a resposta é a mesma: não temos vaga e não temos previsão para abrir vagas. A última notícia foi no outubro do ano passado que abriram vagas e durante esse ano alguns períodos abriram vagas de desistentes, então não teve novas vagas. A agenda está lotada o ano todo, só que quando existem desistências você talvez consiga ligar, mas é muito raro as exceções mesmo. As últimas notícias foi apenas em outubro do ano passado, então está muito tempo com muitos processos parados. A fim de prestar esclarecimentos, como diz Mata Cobra e Mata Pau, tá aqui acórdão do Supremo Tribunal Administrativo. Eu achei importante, fundamental, eu diria, mostrar para vocês o acórdão de que nós estamos nos referindo, que é o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo número 11 de 2024, que foi publicado no dia 11 de julho. Então, a partir dessa data, todos os advogados que ingressaram com a ação, que tenhamos conhecimento, óbvio, tiveram pareceres positivos nesse sentido. Como já falamos, a gente não pode garantir o sucesso do processo, mas no mínimo que tu tenha uma resposta em 90 dias, isso tem sido garantido, o que, no nosso entendimento, é muito benéfico. Como para toda solução cria-se um novo problema, não é É a mesmo? vida. A Aima teve que contratar uma empresa de advogados por 200 mil euros para despachar esses processos, porque, como a gente já tinha dito, ronda em torno de 400 mil processos. E tu imagina se esses 400 mil processos vão ao tribunal e esses 400 mil processos têm deferido em 90 dias. Obviamente que a máquina pública não ia dar conta de cumprir esse prazo, apesar de ser um prazo legal que deveria ter sido cumprido sem a necessidade da judicialização. Mas quem tem dinheiro, porque precisa pagar para o advogado, está conseguindo, vamos dizer assim, furar a fila, É. né? Embora o que a gente falou que o nosso direito estão se cumprindo, mas tu ainda tem que pagar por isso, né? Isso deveria ser um direito de graça teu, mas mesmo assim ainda a gente tem que procurar um advogado e pagar por isso, né? E tem muitas pessoas que acabam não tendo condição. Como nós falamos, pela nossa experiência, pelos nossos conhecidos, né? A regra é que tem que entrar judicialmente, que deveria ser a exceção. Mas como a gente falou, acabou virando, assim como era manifestação de interesse, o único caminho, né? Mas a AIMA, ela segue negando. É um negócio. Atendimento via ação judicial com advogado passou a ser a regra. A agência nega. Mas não é o que a gente tem visto na prática, então fiquem atentos. E temos uma outra notícia feita pela nossa repórter dizendo: quando a esperança depende da AIMA e do Tribunal Administrativo Fiscal. É realmente esse o sentimento que nós temos no momento. A gente está sempre dependendo de alguém. Mesmo que tu tenha todos os documentos, tu se preparou para vir para cá, ainda assim tem muitas coisas que não dependem da gente. Eu acho que isso é uma das coisas que frustra muito ainda. Mas estamos vendo melhoras no caminho, a luz no fim do túnel. A fé é a última que pode morrer. Tá bom, tá bom. Tem uma notícia brinde e ela também é boa, ok? Então vamos compartilhar com vocês uma notícia que traz um pouco mais de esperança para nós, para o imigrante que não tem dinheiro para entrar com uma ação, porque o Leitão Amaro, o ministro responsável pela força-tarefa, disse que a partir de setembro, no entanto não disse data, irá começar a força-tarefa da AIMA para a regularização desses processos. Então, bora para a notícia.
Ministro diz que força-tarefa para pôr fim ao caos da AIMA começa em setembro. Leitão Amaro atribuiu a culpa pelo péssimo atendimento da AIMA ao governo anterior. Ele diz que há recurso financeiro, mas que faltam pessoas. E essa força-tarefa vem para complementar. Vamos agora à notícia do sapo, para entendermos um pouquinho mais quantas pessoas vão estar englobadas nessa missão, como o governo chamou. Leitão Amaro explicou no final de junho do parlamento que, por um lado, está previsto um grupo de especialistas envolvendo trabalhadores da AIMAS e ex-inspetores do CEF, que podem ajudar a fazer o tratamento administrativo e documental dos processos pendentes. Esse grupo incluirá 100 pessoas divididas em 10 equipas. Isso é uma coisa importante, porque a gente se assusta com o número, né, 400 milhões de processos. Mas está previsto também nessa notícia que algumas dessas pessoas, por alguns motivos, já não estão em Portugal ou já não têm mais interesse de continuar com esse processo. Esse número é um número muito amplo, não está atualizado, obviamente. Algumas pessoas já tiveram interesse em voltar para o Brasil ou foram para outro país e não vão dar continuidade nesse processo. Então, acreditamos e temos fé como imigrante, né, que tem que ter fé, que nessa força-tarefa que inicia em setembro, se Deus quiser, até dezembro, ou como o próprio governo falou, até junho de 2025, tenha pelo menos finalizado com esses processos pendentes. Então a esperança ainda continua, é uma notícia boa. Podia ser mais pessoas? Claro que podia, mas eles contrataram advogados, como a gente já noticiou para vocês, e agora contrataram não, né, montaram uma força-tarefa para nos ajudar. Então a esperança agora é que realmente vá andar mais forte do que estava antes. Então a gente está vendo melhoras de que o governo está tomando ações. E vamos esperar, e a gente vai noticiar aqui para vocês novamente, se essas ações foram válidas ou não. Então, por hoje é só. Temos notícia de greve, que foi a notícia ruim, mas temos notícia de prazo, que foi a notícia boa, e também da força-tarefa, que foi uma notícia brinde, ok? Então, assim, sigam-nos, comentem, compartilhem, deixem no comentário qual que é a tua situação, qual que é a tua esperança, o que que tu acha dessa nova política. Você está vindo para cá, você já está aqui. Conta para a gente um pouquinho mais do que tu está passando. Deixa aí o relato de vocês para a gente trocar um pouquinho de informação. Os migrantes têm que se ajudar, né? Até a próxima!